Boa tarde, pessoal. Meu nome é Augusto e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o mais novo podcast aqui sobre cultura na cidade de Goianinha. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, ele que é um visionário assim da arte, na minha opinião, um cara muito gente boa, que já foi até o meu professor de arte e que dá uma puxada de orelha de vez em quando. Eu quero que vocês recebam Azevedo. Olá, tudo bem? É um prazer poder fazer parte desse podcast junto com você, Augusto, principalmente por você ter sido meu aluno, né? Isso me deixa muito feliz, porque se tem algo que deixa um professor feliz, né, é você poder ver os seus alunos, seus ex-alunos, encontrando caminhos interessantes na vida. Não há nada mais gratificante do que isso. Então, fiquei muito feliz quando recebi o convite e espero que possa ser bacana o nosso papo. E eu sei que vai, na verdade. Sim. Não, e é engraçado às vezes, porque eu tava montando a lista de convidados, né, pra saber direito quem eu devia chamar, e rapidamente parecia que foi uma coisa que iluminou, assim, porque eu tava falando com o João na hora, pedindo, amigo, você conhece alguém assim e tal? Aí eu falei assim, Azevedo. Aí a gente falou bem na mesma hora, eu fiquei tipo assim, caraca, amigo, vou chamar Azevedo. E aí, Azevedo, você não podia faltar na minha lista, até porque você é um dos professores dos grupos culturais que atuam na Casa de Cultura de Goianinha. Então, uma das primeiras coisas que eu pensei era de chamar... Quando João me deu essa ideia, eu já tive a ideia de chamar cada professor de cada grupo para poder falar de diferentes linguagens artísticas, né? Seja o teatro, a capoeira, a arte, a dança, enfim. E eu quero estar nessa coisa abrangente da cultura como um todo. Eu quero que todas as temáticas estejam aqui. Eu quero debater com todo mundo. E com você não é diferente, né? E a gente está aqui para falar sobre a sua área, sobre como você começou, sobre como você se desenvolveu ao longo do tempo, né? Com nessa área, né? E para começar, eu gostaria primeiro de perguntar a você, Azevedo. Eu quero começar falando mais sobre você do que a arte em si, do que a sua área em si. Eu quero saber, primeiro, o que inspirou você a começar nesse ramo, em começar na arte, se é uma coisa que você já pensa desde novo, desde pequeno, se é uma coisa que você pensou ali no meio do caminho, já na sua vida jovem / adulta. Eu quero saber como é que você teve o insight que, tipo assim, eu quero começar com isso. Assim, isso é bacana, porque a gente passa a conhecer, a entender quem é Azevedo, né? E aí, para quem não me conhece, o meu nome completo, na verdade, é Francisco Azevedo do Nascimento. E geralmente me questiona por que não lhe chamam de Francisco, né? E a partir do momento que eu entrei na universidade, eu me formei na UFRN, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e quando eu fui para lá eu queria assumir uma nova identidade diferente daquela que eu tinha enquanto aluno de ensino médio, fundamental, a vida que eu tinha cotidiana lá no distrito de Monte Alegre, né, que eu sou de lá. Na verdade eu sou natalense, mas morei grande parte da minha infância e adolescência em Monte Alegre, em um distrito chamado Comum. E quando eu saí de lá, eu queria que olhassem para mim de uma forma diferente, né? Então eu fiz com que as pessoas me conhecessem por Azevedo. E até hoje isso pegou muito bem. Nada contra o Francisco, muito pelo contrário. Hoje eu acho que o Francisco ele soa muito mais bonito do que quando me chamavam de Francisco anteriormente. E aí o que me motivou a querer ser professor, a entrar no mundo da arte, né? E até a gente chegar nesse caminho, né? Eu quero ser isso, eu vou fazer isso. É lógico que a gente passa por um processo muitas vezes muito complexo na nossa vida. Sim. A gente muda várias vezes o que é que a gente quer ser. Eu quero ser jardineiro, eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser advogado. Eu não tive tantas escolhas, né? Eu meio que sabia qual era o meu caminho desde muito jovem. E eu lembro que quando eu estava na terceira série, né, do ensino fundamental, que hoje a gente chama de terceiro ano, eu já sabia que eu queria ser professor. Eu adorava as aulas de arte e eu odiava os professores de arte. Não, tem uma coisa assim que você falou agora, desculpa até interromper, mas é porque essa coisa de odiar professor de arte é uma coisa que, tipo assim, eu sempre percebia em qualquer escola que eu fosse estudar, né? Quando dizia, aula daquele professor e tal. Mas é porque o pessoal, eles sempre acharam, assim, pelo menos quem estudou comigo dizia que não era uma questão de odiar a matéria, e sim da pessoa, de não gostar de como... A prática que o professor tinha, né? Talvez a didática dele não tenha sido tão boa ali, sabe? Então isso faz com que os alunos não gostem de determinadas matérias. Como, por exemplo, o meu exemplo.
Artes pra mim foi uma coisa muito neutra, só que, por exemplo, as que eu não gostava de jeito nenhum, porque eu sempre pegava um professor que não sabia explicar, era o quê? Matemática, física, química, essas que são mais importantes, por assim dizer, né? E eu sempre ficava muito enrolado, então eu sempre ficava muito incomodado com a didática do professor em si, porque isso, para quem tem uma dificuldade de aprendizado, e eu tenho um pouquinho dessa dificuldade, acaba atrapalhando um pouco. Sim. E o pessoal, assim, pelo menos quando eu cheguei no João, que eu lhe conheci, que você foi apresentar como meu professor, o pessoal não gostava muito da matéria. E algumas pessoas diziam que não gostavam de você, só que algumas pessoas diziam que não gostavam da matéria. Então, sim. É uma mescla ali, né? Tem as pessoas que não gostam da matéria, as pessoas que não gostam do professor e assim vai. E às vezes o fato de não gostar da matéria associa-se também ao não gostar do professor e aí acabou tudo, né? Às vezes aí dá nem até um nem aquela outro. travada na disciplina. Pronto, então desde a terceira série, né, que era que era o terceiro ano, que é o terceiro ano hoje, eu sabia que eu queria. Eu gostava sempre de fazer as minhas atividades na disciplina de arte de uma maneira diferente. E eu acho que está aí a questão da criatividade na vida do artista, como ele lida com esse processo. E eu lembro que quando, por exemplo, tinha uma atividade que se pedia para você desenhar sua casa, desenhar uma paisagem, eu sempre procurava fazer da maneira mais diferente possível daquilo que todo mundo fazia, né? Se era uma casa com aquele formato que a gente já conhece, né? Que é um telhado em forma triangular e a casa meio retangular, eu procurava sempre modificar essas formas. E o fato dos professores não gostarem muito bem das minhas atividades me fazia me questionar, na verdade, por quê? Por que será que não gostam das minhas atividades? E eu fiz diferente e eu tinha essa noção de que eu era criativo e eu me achava mais criativo, né? Sim, e eu não aceitava meio que o fato dos professores olhar meio que com desdém das minhas atividades. Mas isso não mexeu comigo no sentido de que eu vou parar de fazer, eu não gosto disso, esse não é o meu caminho. Eu não sei como e não sei porquê, mas era sempre o oposto. Eu sabia que era aquele caminho que eu tinha que seguir. Uhum. E aí quando chegou lá no ensino médio, eu venho de uma família muito humilde, muito humilde, e assim, para resumir, e a gente entender o tamanho desse humilde que eu falo, Sim. eu já cheguei a comer comida do lixo, né, de ter que pegar do lixo para poder me alimentar, só para você ter uma ideia do nível em que era a coisa. E durante um tempo a minha mãe, ela teve que trabalhar em uma casa como doméstica, né, ela contribuía com esses trabalhos em uma casa. Não era o suficiente para alimentar a mim, mas 2 irmãos. E eu lembro que eu procurava sempre uma forma de buscar alguma renda, né? Algum dinheiro para a gente poder sobreviver ali naquele momento. E eu pensava, o que é que eu sei fazer? O que é que eu posso fazer para poder contribuir? E me veio, de repente, a ideia de poder pintar telhas. E eu acho que você já viu telhas pintadas, né? Sim, geralmente se decoram em casas de praias, várias, né? Só que foi se quebrando com o tempo, aí não vi mais. E aí eu pensei, eu acho que eu sei fazer isso. E eu lembro que eu tinha visto uma na casa da minha vizinha que não era bacana, eu não gostei, eu achava feio, era um golfinho azul e um fundo azul numa telha, que para mim não fazia sentido aquilo. E eu disse, eu consigo fazer melhor. E aí eu lembro que escondido da minha mãe eu coloquei um tamborete, né? Não era uma cadeira, não era uma poltrona, era um tamborete que a gente tinha em casa, tudo muito simples. Coloquei lá na biqueira, como a gente chama da casa, e retirei uma telha, escondido da minha mãe, para que ela não visse quando ela voltasse do trabalho. Peguei umas 3 tinta-guaches que eu tinha em casa, aquelas tintas escolares, né? Bem pequenininhas, uns tubinhos horríveis, né? Eu nunca recomendo para os meus alunos. Se eles puderem comprar algo melhor, eu sempre recomendo. E aí eu desenhei uma boa noite, que é uma flor, que geralmente branca ou rosa, que a gente encontra nos jardins de praticamente todo mundo, quem tem plantinhas no quintal. E eu lembro que eu desenhei essas boa noites. E depois eu achei a coisa mais linda do mundo, né? Eu, admirando minha própria obra, botava na parede e passava ali um tempo admirando, pensando que bacana, sei fazer mesmo, e ficou bom. O que é que eu posso fazer com isso? E eu lembro que eu fui até a casa da vizinha e bati lá, Vânia, olha o que eu fiz. Ela, que bacana, não sei o que, você vende. E aí veio aquele estalo, eu vendo, né? Acabei de fazer uma, como é que eu vendo? Aí eu vendo, quanto que é? E de repente na minha cabeça saiu lá R$4. Foi o valor que eu dei para aquela telha, que para mim naquele tempo era muito dinheiro. Então, você ter 50 centavos para levar à escola, comer uma coxinha no tempo, era para mim um luxo, né? Ter R$4, então eu estava riquinho. E eu lembro que eu recebi esses R$4 depois de vender a telha. Ela colocou lá do lado da outra que ela já tinha e que não combinava nada com coisa nenhuma, mas ela também achou muito bonito.
E guardei esses R$4, eu quase não dormia à noite, pensando no que eu ia fazer com aquilo. Guardei R$1, para mim aquilo era como se fosse um lucro. Sim. Tirei R$1 para comprar o café da manhã de casa, que dava para você comprar pães, Sim, né? Quantos pães não dava para comprar com R$1? Sim. Hoje você só compra 2, 3, Acho que são 3. Acho que são 3 hoje em dia. Pronto, antes se comprava muitos, né? Uns 7, 10, por aí. Sim. E usei o resto do dinheiro para comprar outras telhas. Eu comecei a criar ali um negócio, né? Comprei mais 6 telhas e comprei mais algumas tintas guaches com R$2 que tinham sobrado. Quanto era a unidade da telha naquela época? 30 centavos. 30 centavos? 30 centavos. Hoje em dia quanto será? Não sei dizer, mas deve já chegar aí perto de R$1 por aí. Sim. Assim, sim. sem muita noção da questão de valor, mas deve estar por aí. Não, sim. E aí eu lembro que eu comprei e pintei e pensei, como é que eu vou vender agora essas outras? Eu que sempre fui extremamente tímido, me ver e me ouvir falando hoje, e você poder voltar no tempo e me olhar, você diria, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Se alguém olhasse para mim, eu choraria de tanta vergonha que eu tinha. E agora eu precisava vender porque eu comecei a perceber que tinha jeito para coisa, que dava para fazer, render algum dinheiro ali e conseguir ajudar em casa. E aí eu disse, além de você estar ali, desculpa lhe cortar, mas eu percebo que além de você estar ali se encontrando no seu eu artístico, você já, ao mesmo tempo, você já conseguia ajudar dentro de casa, né? Sim. Isso é uma coisa que, tipo assim, vou entrar até num assunto até um tanto quanto polêmico agora, que é o quanto alguns pais não vê com bons olhos um filho que estuda artes no geral. Sim. Porque acho que alguns pais já têm aquela visão que, tipo assim, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Você não tem que trabalhar com o que você gosta, você tem que ganhar dinheiro para dentro de casa, da sua casa e ter as suas coisas. Então, eu acho que até dá para falar mas um pouco disso. Mas talvez, Augusto, assim, esse imediatismo dos pais de querer que eles o mais rápido possível consiga trazer renda para dentro de casa, seja pelo tamanho da necessidade que eles têm. Sim. Não dá para esperar estudar, né? Não dá para esperar você se formar. Me ajude, né? Às vezes os pais eles passam por uma necessidade que a gente não tem, às vezes, essa noção. Então, eu prefiro pensar que cada um entende a necessidade que tem. Então, às vezes eu não julgo, muito embora eu gostaria muito que os meus alunos, aqueles que eu encaminho para o mundo da arte, eles pudessem realmente cursar tudo bonitinho ali, mas a gente sabe que muitas vezes a necessidade ela não permite que aquele trajeto ele seja concluído com sucesso e muitos acabam parando no caminho. Mas aí voltando à questão das telhas, para eu vender, eu tive que pegar um carro de mão, veja só, alguém que é extremamente tímido. Peguei o carro de mão da minha avó, que geralmente se usava para juntar lixo e jogar fora e tal. Limpei bonitinho, coloquei um saco plástico, botei as telhas e saí na rua de onde eu morava, um distrito muito pequeno, praticamente era só uma rua. Então eu meio que em pensamento, eu estava de olhos fechados andando com aquele carro e pensando, meu Deus, não estou aqui. E aí eu lembro das pessoas me questionando, né? O que é isso? Deixa eu ver. E eu lembro que nas 15 primeiras casas por onde eu passei, todas as telhas elas foram vendidas. Pelo mesmo valor que eu tinha oferecido antes à vizinha, né? Pelos R$4. Já tinha multiplicado. Tinha multiplicado. De uma você vendeu uma e depois vendeu 15. E agora eu podia repor também a telha que eu tinha tirado lá da sua minha casa. própria casa, né? Sei que minha mãe visse ou ela viesse a não gostar daquela situação. E a partir daí foi quando eu entendi, é isso que eu quero fazer. Mas só vender telhas para mim era muito pouco. Não era o suficiente para manter, né? Para contribuir com a minha mãe naquele trabalho que ela já fazia ali tão arduamente. Então, o que eu resolvi fazer foi, vou procurar minha professora de arte. E aí, ela, né, espero que ela veja esse podcast em algum momento, e ela já conhece essa história, porque eu já contei em outros lugares. Fui procurá-la porque ela é artista plástica, né, trabalhava bem mais antes, hoje bem menos, principalmente com pinturas abstratas, e eu sempre fui fascinado pelo abstracionismo. Achava muito bonito como as cores, elas se organizavam ali na tela, nas esculturas ou na pintura na parede, onde eu encontrasse, da maneira mais diferente possível, ela conseguia me encantar. Tudo que fosse diferente me encantava. Só uma dúvida, para quem está assistindo, tá? Eu queria que você desse uma breve explicação do que é algo abstrato, assim. O que é o abstrato no mundo da arte, assim. Bora lá. Então, os meus alunos, geralmente, Augusto, eles não consideram a arte abstrata como uma arte, né? Para a maioria das pessoas, na verdade, né? A arte é aquilo que você consegue reconhecer, como o desenho de um peixe, uma paisagem, né? Sim. E quando a gente fala no abstracionismo, a gente vai estar falando sobre o não figurativo.
né? Eu não encontro dentro daquela imagem algo figurativa, algo naturalista, algo que eu consiga reconhecer enquanto objeto, enquanto imagens de mundo que você já tem na sua cabeça. Por exemplo, temos essa pintura aqui na mesa e eu posso dizer que ela é uma pintura abstrata? Não posso, porque eu reconheço que nela a gente tem um rosto, com olho, com nariz, né? As cores, elas podem ter sido pintadas de uma maneira aleatória, mas eu reconheço, então não é abstrato. Sim. Certo? Sim. Então, é desse abstrato, pelo menos, que eu falo para você que me encanta. É aquilo onde eu não consigo reconhecer outras imagens que a gente já tem como imagem de mundo dentro da nossa cabeça, tá? Sim. Então, eu sempre fui apaixonado pelo abstracionismo e fui atrás dela, né? E aí, cheguei na casa dela, eu lembro que em um sábado pela manhã, muito cedo, a gente pegava os pau de araras, que era um pau de arara que tinha lá no município onde eu morava, levava o pessoal para a feira. Lembra-se que se pagava R$2 para você poder ir, mais R$2 para voltar. Cheguei à porta da casa dela, não tinha ninguém, era muito cedo, e fiquei lá num sol muito quente e aguardando alguém me atender. E quando ela me atendeu, eu disse, gostaria de falar com você. Ela, entre, já tomou café? E eu lembro que nesse dia estava ela, o marido e uma filha sentados à mesa, no café da manhã, e ela pediu para que eu sentasse. E aí eu pedi a ela para que me desse aulas de pintura. Quero aprender a pintar telas. E ela, de imediato, disse que infelizmente não poderia, porque não tinha tempo, porque era professora e não conseguiria me dar atenção como ela realmente gostaria de fazer, se fosse dar as aulas. E eu lembro que eu voltei para casa muito triste por ter recebido aquele não. Sei. E durante uma semana eu pensei, vou voltar lá e não saio de lá sem uma resposta positiva, sem um sim. E voltei no outro sábado e quando ela abriu o portão, já entrei na casa dela, sentei na mesa e disse, não sai daqui enquanto você não disser um sim para mim. Nossa, já lançou um ultimato ali pra ela, né? Pois ela não teve sim. escolha, a não sei ensinar ele. E aí, isso me emociona muito, porque eu fico imaginando se alguém chegasse para mim com esse mesmo propósito, né? Como eu iria responder. E aí, quem me conhece sabe que eu sou muito bobo, eu receberia 50 mil pessoas na minha casa, mesmo que eu não desse conta. Sim. E eu lembro que o marido dela conversou com ela e ela decidiu me dar aulas, pediu para que eu fosse todos os domingos, ou eram os sábados, eu não me recordo muito bem, para ter aulas com ela. E assim foi. À medida que eu ia tendo aulas com ela, ela ia percebendo que eu realmente tinha vontade de aprender. É como eu percebo, né, hoje. Sim. E eu era muito dedicado a tudo que ela pedia, a como fazer esculturas, a como pintar as telas, aos detalhes que eu colocava ali, a como eu fazia composições das cores e as formas que ela me pedia. E com o passar do tempo ela ficava, fica aqui hoje para você me ajudar. Deixa para ir para casa amanhã, você dorme ali num quarto. E aí fui ficando na casa dela, tanto que até hoje praticamente eu tenho um espaço na casa dela, né? Quase 20 anos depois. Nossa. E aí a gente sempre participava de exposições, como a Fiarte, exposições em Recife, em Brasília, sempre nesses espaços onde ia, eu estava sempre ajudando ela em tudo que precisasse, desde carregar o material, a criar ali uma cor que ela queria, ajudar a pintar uma tela, eu estava sempre colaborando com isso. E neste mesmo ano que eu entrei na casa dela, uma das coisas que ela disse foi, faça o vestibular, para você se formar como artista, enquanto professor. Sim. E eu não contei história, eu sempre fui muito obediente com o que me pediam, né? E eu lembro que, além de ajudá-la, eu já tinha concluído ali o ensino médio, isso em 2009, 2008. Eu passei o ano estudando para o vestibular. E aí não deu erro. Passei no vestibular, entrei e comecei a cursar em 2009. Foi quando eu saí da casa dela, porque eu praticamente estava morando lá durante esse ano. Sim. E aí com que eu conseguia vender de telas, eu ajudava minha mãe também. E fui para a universidade, morar lá, né, como residente, como eu era de família muito humilde, não tinha condições de ir e vir todos os dias, cursar artes visuais, né, na universidade. E foi por aí que eu encontrei o meu caminho, né? E eu sabia que eu queria ser professor, a ideia era de me tornar um professor melhor do que os professores que eu tive. E quando eu cheguei à sala de aula, eu pude perceber que não era tão simples assim. Não. Não é um passe de mágica, Com certeza eu não ia conseguir fazer milagres, fazer todo mundo gostar do que eu estava trazendo enquanto conteúdo, de fazer com que eles prestassem atenção nas minhas aulas. O mais importante é esse. Não, eu não consegui, né? Até hoje eu não consegui. Então, tem muitos dias de lutas para que a gente tenha um dia de glória, né? Aquele dia em que realmente a turma ela colaborou com você, ela fez questionamentos, ela discordou de tudo que você disse. E é muito bom, principalmente quando há as discordâncias que você sabe que está fazendo com que o aluno ele reflita
ele pense sobre aquilo que o professor está trazendo e não só recebendo aquele conhecimento e entendendo aquilo enquanto verdade, né? Eu costumo dizer que nada é verdade, tudo é sempre questionável. Então, quando a gente está questionando, a gente está criando outras possibilidades de respostas na nossa mente, e eu fico feliz quando eu consigo instigar o meu aluno a pensar, a refletir sobre os questionamentos que são colocados para eles, as realidades, né? E é isso. Sim, e nisso, com o tempo, né, você já contou uma parte da sua infância aí, adolescência, já está chegando aí na sua vida adulta, onde você passa para a universidade, onde você vai atrás do seu sonho, estudar aquilo da forma correta. E aí, o que eu quero perguntar a você é, como é que foi, não a trajetória em si de você estudar os anos, o que você fez, mas o quão foi proveitoso para você como pessoa, de conhecer pessoas, de fazer contatos, de conhecer projetos, participar de projetos, esse tipo de coisa. E também como você lidava... Porque assim, a gente sabe que vida universitária não é aquela vida fácil, né? Tem gente que acha que é vida fácil, mas não é. Eu queria que você falasse, assim, para você, os principais desafios da vida universitária naquela época, como você era com a sua cabeça, como era o Azevedo naquele tempo universitário, como é que ele lidava com a vida universitária. Sim. Então, eu sempre me considerei uma pessoa que tive e tenho dificuldade de aprender coisas. Muita dificuldade. Me identifico. Então, para eu aprender qualquer coisa que seja, eu preciso rever aquilo várias vezes. Ter um momento de atenção muito grande para aquilo. Talvez isso seja algum tipo de problema não detectável até hoje. Ou seja, naturalmente, de mim, né? Mas eu sempre tive essa dificuldade. Então, na universidade, quando eu cheguei, eu era um aluno muito abaixo do nível dos demais. Eu me considerava, pelo menos, né? Então, eu sempre fui muito criativo, mas em relação às disciplinas que a gente tinha, por exemplo, né, a aprender aquilo que os professores nos colocavam, eu sempre tive muita dificuldade. E como era que eu iria me transformar num professor melhor do que os que eu tive, se eu tinha muita dificuldade? Então, eu sempre fui o aluno que não ia a festas, que não saía para qualquer tipo de besteira. Como eu morava dentro da universidade, então eu ocupava o meu tempo em estudar. Sim. E todas as oportunidades que eu tinha de trabalho eu abraçava, né? Tem um estágio ali em tal lugar, vou. Tem uma oportunidade de você ficar como bolsista, estou disposto, né? Então eu sempre quis aprender tudo. Então muitos colegas viajavam muito, até para fora do país e tudo como aluno da universidade, mas eu sempre tinha medo de ir e me perder quando voltar naquilo que já tinha acontecido. Por isso eu não ia. Sei. Então, Sim. Todas as oportunidades que eu tive, eu fui aproveitando, né? De contatos com outras escolas, com outros profissionais, de aprender com eles. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, eu já tive como bolsistas em CAPS, né? Eu já tive como bolsistas em ambientes em que eu tive que lidar com menores infratores, em comunidades mais carentes como Mãe Luísa, como Felipe Camarão. E a partir de todos esses desafios que a gente vai encontrando, isso vai nos trazendo conhecimentos, né? Sim. Esses conhecimentos de mundo que a gente vai aprendendo vai nos transformando naquilo que a gente gostaria de ser. Será o melhor professor o que você queria? Será que tudo isso vai lhe ajudar a construir? Né? Eu costumo dizer que eu não sou, estou muito longe de ser um excelente professor, mas com a bagagem que eu tenho, eu consigo lidar perfeitamente com todas as turmas que eu tenho, ou que eu tive até hoje, né? Nunca houve nenhum tipo de problema que eu não conseguisse resolver em sala de aula, ou em oficinas, ou em cursos de desenho e pintura. Sim. Que eu já ministrei. Imagino. Não, eu também penso, Azevedo, em como era... Isso não quer dizer, desculpa, Augusto, que não vai aparecer falar. Um momento em que sim. Poxa, como eu resolvo isso? Porque certamente existirão, né, muitos desafios ainda. Eu sei que eu tenho um caminho muito longo pela frente, em que talvez eu não saiba como lidar com as situações. Mas eu tentei buscar caminhos, até hoje, para que eu conseguisse lidar com todos eles. Sim, sim. Bom, então você, ao longo da sua vida universitária, você foi ali pegando as experiências profissionais, as experiências sociais ali, né? E isso você foi moldando jeitos, caminhos de aprender a lidar com toda aquela coisa, né? Sim. Como você falou, você não era de farra, você só foca mais em estudar.
E que bom que foi isso, porque muita gente vai para outro caminho, se perde, né? Fica ali naquela coisa da faculdade ali e tal. E que bom que você seguiu o seu caminho, que você conseguiu e que você está aqui hoje como um grande artista que você é. E outra coisa, Pedro, que eu queria falar também, que me veio assim na mente, é o quão atarefado é um professor, né? Você já está aí há quanto tempo já, né? Você já é professor há tanto tempo já. Já estou há 13 anos. 13 anos nessa, né? E aí você percebe que, por mais que você não tenha tantas aulas durante a semana, é um pouco difícil lá porque você não tem só 2, 3 turmas. Você só não está em uma escola. Então, eu imagino o quão difícil é lidar com todas essas salas de aula com tantos alunos. Mas o X da questão é que eu vejo hoje que eu gostaria de ter tido mais aulas de arte na minha grade ali da semana, porque era uma só. Na semana inteira, era uma só. Aí quando eu chegava ali numa terça-feira da vida, uma quarta, que tinha lá 3 aulas de matemática seguida, eu implorava por mais uma aula de arte. Né? Cadê a aula de arte? Cadê a aula de português? Porque hoje eu vejo que eu gostaria sim de ter tido mais aulas de arte na minha grade ali. Eu sempre achei que era muito pouco. Independente de gostar ou não, eu nunca fui a pessoa que foi mais próxima das artes, eu nunca fui uma pessoa que focava muito nisso, mas quando tinha aula, pra mim era tranquilo, né? Boa. Nem odiava, nem adorava. Sim. E eu sinto que hoje em dia ainda é um pouco assim, né? Acho que hoje em dia não teve um aumento assim, significativo da frequência de aulas de arte que tem numa escola, por assim dizer? Não, a gente tem uma diferença entre as aulas municipais e a grade estadual, né? Sim. No estado, por exemplo, enquanto ensino médio, os alunos eles têm apenas uma aula e o professor de arte ele tem 20 turmas. Então imagine o professor ter que ter 20 turmas no ensino médio, né? Ele precisa ocupar uma escola que seja de um porte relativamente grande, para ele poder cumprir toda a sua carga horária nessa escola. São 20 turmas. Sim. Então, geralmente, é difícil a gente encontrar uma escola que a gente encontre 20 turmas. Entendo. Então, geralmente, a maioria dos colegas, pelo menos que eu tenho, que são professores de artes, eles se dividem em 2, 3 escolas para poder cumprir essa sua carga horária, dando uma aula de arte semanal, né? Essa aula, às vezes, elas não chegam a durar 40 minutos. Sim. Quando muito chega os 50 minutos, então não dá para você fazer aquilo que você gostaria ou que propõe o livro, né, que é recomendado para o aluno dentro desse tempo. Na grade municipal e na estadual também, para escolas que têm ensino fundamental, é que essas aulas, essa quantidade de aulas, ela muda, ela passa a ser 2 aulas por turma, né? Então o professor ele tem que ter pelo menos 12, 13 turmas para cumprir a sua carga horária se forem 25 aulas semanais, né? Porque modifica isso da rede municipal para a rede estadual, a quantidade de aulas também. Sim. Entendi. Então é bem complicado a gente conseguir realmente abranger todos os conteúdos, né? Chegar em todos os alunos. Imagine uma turma com 40, 50 alunos e você tem apenas 40 ou 50 minutos para você dar a sua aula. Você consegue passar 1 minuto corrigindo um caderno, por exemplo. Então, você não faz. Você escolhe muitas vezes se você quer fazer a frequência, dar o conteúdo, né? Copiar um conteúdo ou uma atividade. Não dá. Eu lembro que quando eu fui para o João, muitos professores faziam o seguinte. Já para economizar ali um pouco de tempo no início da aula, ali no começo, alguns professores passavam uma lista, né, da primeira cadeira ali, da pessoa que senta ali na ponta com o professor, aí passa pela sala inteira a frequência, aí você vai anotando. Aí enquanto você vai fazendo isso, o professor já vai fazendo outra coisa. Eu tinha uma professora que ela fazia isso, não foi no João não, acho que foi lá no Nazaré. Isso não acontecia tanto lá porque lá no Nazaré dava tempo o professor chegar, fazer a chamada e tal, são 2 aulas seguidas, então era tranquilo. Mas aí, essa professora fazia isso. Enquanto ela fazia isso, ela já estava corrigindo alguma atividade ou já estava mandando o pessoal, vamos estudar tal assunto, ou então, se divide dupla e tal. Enquanto a frequência estava rolando para economizar um tempo, porque a matéria dela que também era artes, e ela também era de português, se não me engano, o que também ajudava ela porque ela conseguia misturar um pouco ali, por mais que sejam matérias diferentes, né?
Então, eu acho que atualmente, assim, no meu tempo e atualmente, ter mais espaço para o ensino da arte é mais importante. Antigamente eu não tinha essa visão, né? Antigamente eu estava tipo, vou estudar isso aí, vou passar já. Pasmem, não passei. Na verdade, reprovei, fiquei em dependência na matéria de Azevedo, viu? Só pra deixar claro aqui. Não foi culpa minha, viu? Definitivamente não foi. Definitivamente não foi. Me defender. Foi uma falta de interesse ali minha, misturado com um pouco de preguiça, né? Mas aí você falar sobre essa necessidade de ter mais aulas, acredite, já tem turmas que já não tem mais aula de arte. Hoje nós temos o ensino técnico, no João Tiburcio, inclusive, né? Com o curso de segurança do trabalho. E nós temos a primeira série técnica, ela continua tendo uma aula de arte, a segunda série técnica também, mas a terceira série do ensino médio ela já não tem mais. Já não tem mais, né? Então, aos poucos, a gente está vendo também uma redução da disciplina de arte dentro do ensino médio. A gente não sabe até quando, né? Isso vai continuar acontecendo. Mas se continuar progredindo dessa forma, a tendência é que tenha-se cada vez menos aulas de arte para as turmas de ensino médio. Eu lembrei agora algumas escolas tinham aquela matéria de cultura do RN. Não sei se você Quando eu cheguei aqui no município de Goiânia, tinha ainda. Então, eu ainda estudei, eu ainda tive uma professora lá no Nazaré que eu estudei, né? Tinha lá, era uma matéria, cultura do RN. E aí... Tinha um livro também, né? Tinha um livro, era tudo organizado assim e tal. Só que aí, com os anos que eu fiquei lá, eu fiquei 3 anos no Nazaré. Com esses anos que eu fiquei lá, eu fui percebendo que a frequência foi diminuindo até que teve um ano, antes de eu sair, eles simplesmente tiraram essa matéria. Sim. É porque era uma matéria que não era obrigatória no tempo, né? Ela era uma disciplina optativa, mas que os professores, né, acabavam vendo como uma disciplina importante de ser dada para que os próprios alunos eles entendessem sobre como funcionava ali a cultura do seu estado. Que muitas vezes o livro que a gente recebe, ele fala sobre a cultura de um outro estado, que muitas vezes o aluno ele não vai chegar lá nunca, né, para viver aquilo. É verdade. Então, era mais importante você trabalhar com a cultura do seu próprio estado. Mas, com o tempo, foi se percebendo que era uma disciplina que estava integrada à disciplina de história, ou dentro da própria geografia. Então, que não havia necessidade de se tê-la ali como uma disciplina separada, à parte, né? Separada. Entendo. E a partir daí os municípios, muitos, né? Não sei se ainda existem municípios hoje que têm a disciplina de cultura do RN, mas a partir daí foi se retirando. Sim. Eu lembro que essa era uma aula que eu gostava porque depois de um transtorno de ficar aprendendo português e matemática inteiro, era uma coisa que eu pensei que na minha mente agora como uma aula de paz. Que é uma coisa que, tipo assim, é um freio muito brusco que você dá na sua mente quando você está aprendendo, onde você fica tipo assim, eu já absorvi muita informação, só que eu ainda tenho outra matéria, que vai ser o próximo horário, então eu tenho que focar nisso também. Só que aí quando chegava, era uma aula mais leve, mais tranquila, a professora era muito, muito tranquila também. Mais gostoso de absorver também, né? Sim. Porque quando você está aprendendo algo dali, da sua rua, da sua cidade... bem mais da interessante. Capital, onde você vai de vez em quando, é bem mais interessante. É bem mais interessante do que uma equação de segundo grau. Eu posso garantir isso. Só que aí é que tá. Eu preferia mais essas matérias por serem matérias relativamente fáceis, mais tranquilas e que eu não tinha que, tipo assim, fazer 1 milhão de conta para fazer uma conta para responder uma questão. Então, só de não ficar nesse rolê todo, nesse arrudeio todo de aprender isso, porque como você também tem um pouco de dificuldade de aprendizado nas coisas, para mim era muito melhor estar numa aula de artes ou de cultura ou de história, porque era uma aula que só tinha que copiar, né? É só de copiar, pô. Tu copia aí, mas chama a professora, radar o bicho e já vale. E alguns professores faziam isso, alguns não, né? Mas eu preferia que tivessem... naquela época eu queria que tivesse mais por conta disso, para dar um freio. Sim. E hoje, a minha vontade, se eu fosse aluno, era ter mais pela questão do conhecimento mesmo, porque eu sinto que depois que eu comecei a estar nesse âmbito mais cultural, com pessoas da cultura, com diferentes linguagens, como dança, como circo, como arte, como capoeira. Você sente a necessidade de mais conhecimento. Com certeza. E eu sinto que isso lá atrás foi uma falta. Porque se tivesse um sistema onde essas matérias fossem mais... Como é que eu posso dizer? Mais integrado na grade, assim, com uma forma que fizesse os alunos não morrer de tédio, porque alguns alunos, vocês sabem que morrem de tédio nessas matérias, fazer com que a gente aprendesse mais nisso para quando a gente
crescer ou então entrar num trabalho que mexe com isso, não ficar tão por fora. Ou se identificar mais com essas linguagens. Eu realmente quero ir para esse espaço, né? Eu vi alguma coisa de música que me interessou. Onde é que tem um espaço onde eu possa estudar isso, aprender? Exatamente. Eu vi sobre a dança, um vídeo que o professor passou ou falou sobre um tipo de dança regional aí que eu gostei. Onde é que eu aprendo? Quem é que me ensina? Eu agora decidi que quero ser dançarino. Não, eu quero tocar violão. Né? Eu quero aprender a pintar um quadro. Eu quero ser artista. Como é que eu faço? Então, falta muito disso também, né? Eu acho que enquanto professor você precisa, além de dar o conteúdo, né? Você poder mostrar que caminhos os alunos eles podem percorrer para tentar chegar ali. Sim. Olha, a gente está vendo sobre as opções, né? Sobre as artes plásticas. E quem tiver interesse, você sabe que tem um curso ali na universidade, um curso ali numa faculdade, uma oficina que dá ali no município, né, que você poderia participar. Sim. Eu gosto de teatro, professor. Sabia que tem ali na Casa de Cultura um curso de teatro, né? E quando chegar lá, o professor vai dizer, olha, sabia que existe um curso de teatro na universidade. Você sabe como faz para chegar lá? Deixa eu lhe mostrar aqui. Chegou o tempo de fazer a inscrição para o Enem, né, ou para o vestibular, ou seja lá o que for. Você sabe como fazer, né? Eu posso lhe ajudar. E eu acho que falta muito de nós também, professores, encaminharmos os nossos alunos por esse caminho também. Só dizer, é por ali, muitas vezes não funciona. Porque para muitos alunos ainda continua sendo muito impossível. Sim. Muito difícil, é um caminho muito longo, eu não consigo, né? Então precisa que a gente esteja ali do lado e diga, olha, você consegue, vamos tentar, vamos fazer só mais uma vez, vamos tentar pela primeira vez, né? E eu costumo, pelo menos com os meus alunos de ensino médio, desde a 2ª série, eu digo o seguinte, olha, quem fizer o Enem esse ano já tem minha nota do 4º bimestre. É um 10, eu coloco lá sem nem perguntar. Você pode não fazer nada na prova, venha só assinar, mas eu lhe dou. Por quê? Porque para muitos alunos o Enem, ele é um bicho papão. Sim. Algo impossível de você conseguir, você se acha burro muitas vezes. Para mim mesmo. Eu me achei muitas vezes, né? Então, depois que eu fui fazer pela primeira vez, eu pude perceber que não era aquilo que estava na minha cabeça. Não era tão difícil quanto eu pensava. Né? E que se eu não conseguir da primeira vez, se eu tentasse só mais um pouquinho, se eu estudasse só mais um pouco aquelas disciplinas que eu não me dei bem, na próxima talvez eu conseguisse. Então eu faço isso que é realmente para instigar os alunos a entender que não é tão difícil quanto eles pensam, né? Que mesmo diante do ensino que a gente tem precário hoje em dia, é possível a gente chegar lá. Sim. Que depende muito do aluno, que depende também do professor, né? De como a gente encaminha. Então, para instigá-los, eu faço isso. E eu acho que tem funcionado. Sim, eu Nem imagino. que o aluno ele vá lá para dizer, não, eu quero ganhar o 10. Né? Eu quero aquela nota do professor na minha disciplina para não fazer prova, não fazer exercício nem nada. Mas, pelo menos, uma parte dele vai dizer, olha, não era tão difícil quanto eu pensei, não. Vou fazer de novo no próximo ano. Aí quem sabe, lá na frente, essa pessoa que talvez até despretensiosa, né? Com uma arte assim tal, vai que ela fazendo ou um Enem da vida ou pesquisando mais sobre isso, abre um insight na mente dela, fica tipo, caraca, eu posso fazer isso aqui, eu já vi isso, eu consigo. Aí ela vai tentando, ela vai evoluindo, e aí quando vai ver, ela quer virar um artista e quer seguir por esse caminho. Eu acho isso muito legal. Inclusive, Azevedo, eu acho que você faz muito disso no seu projeto, que posso dizer que é paralelo, né? Que é do Arte em Movimento, né? Que inclusive eu vi esse projeto praticamente nascer. Né? Conheci o pessoal da época. Hoje em dia, sou muito grato que hoje em dia ainda conheço essa galera. Quase 10 anos de projeto. Quase 10 anos de projeto. E eu lembro, Azevedo, que quando eu cheguei no João, o seu projeto já existia. E quando eu fui ver, eu não sei se foi uma daquelas feiras de ciência que tem, ou foi alguma exposição. Do projeto. Eu vi o que você fazia ali, na frente. E eu fiquei, assim, encantado, porque eu pensei, isso é tudo desenho de Azevedo? Aí quando eu percebi que era um desenho dos seus alunos, eu fiquei tipo, caraca, olha essa galera, olha o que essa galera tá fazendo, olha o que eles estão fazendo aqui nessa escola, nesse ambiente. E eu fiquei, assim, maravilhado. E aí eu lembro que eu pensei bem vagamente assim, será que eu consigo ir por esse caminho, né? Será que eu consigo? Aí depois com o tempo fui pensando, não, eu sou um apreciador, eu sou uma pessoa que aprecia a arte hoje eu sou uma pessoa que consome e aprecia a arte, mas fazer não é comigo. Mas como eu falei, trabalhar nesse âmbito cultural faz você expandir muito a sua mente, não só para uma área ou uma linguagem, mas para várias. Então
hoje eu, como um consumidor de arte, Azevedo, vejo que o quanto o seu projeto e a sua didática fazem, desperta ali um talento até oculto, né, em algum aluno seu, e que quando você olha, sei lá, uma exposição dele ou alguma arte dele, que você vê ali que ele já evoluiu muito no seu processo, que ele começou com você. Acredito que você sinta ali uma gratificação ali interna, né? Eu acho que você não é muito a pessoa que externaliza muito isso, mas eu sei que você sente como qualquer pessoa e acredito que você fica bem orgulhoso de um aluno seu se destacar ali e tal, e ver que esse seu projeto, às vezes, já há 10 anos dá frutos, né? Tem muita gente que pode olhar de fora e achar que não dá, mas dá sim, porque a gente vê isso em primeira mão. E aí, Augusto, talvez a galera ouvindo falar do projeto, eles não conheçam, né? Muitos. Sim, mas sim. o projeto que Augusto está falando é o Arte e Movimento, né? Ele é um projeto ligado a um grupo que eu formei lá no João Tibúrcio desde 2014. Inicialmente era com alunos da escola que gostavam de desenhar, de pintar, ou que ficava ali no seu mundo, odiava todas as disciplinas, mas que gostava de expressar, né, aquilo que queria falar através dos desenhos, e eu reuni essa galera para a gente poder falar de uma forma diferente, né? Falar Sim. através da linguagem do desenho e da pintura. E foi o que deu muito certo, né? Hoje eu tenho alunos que desde o início, lá de 2014, 2015, estão comigo até hoje. Até hoje. Alguns entraram já na universidade para cursar artes visuais, isso disso que Augusto também está falando, isso me deixa assim cheio de orgulho. Sim, e de pensar, né, que eu estou no caminho certo. E o quanto... E que eles também estão. Que eles, né? estão no caminho certo, né? E de quanto a gente tem de outras pessoas na nossa própria cidade que tem um potencial muito bom de desenvolver projetos nesse sentido. Sim. Né? De fazer com que Sim. outros cidadãos aqui da cidade ou alunos possam ser encaminhados também para encontrar um espaço. Não necessariamente na universidade, mas para eu decidi ser artista, eu vou abrir aqui um quarto na minha casa, eu vou utilizar esse espaço como ateliê. Vou pegar uma folha de papel, um carvão, vou botar riscar. os meus trabalhos aqui na parede da minha casa para quem passar na rua ver que eu faço isso. Sim. Né? Então, eu acho que já é grande e que pode ser enorme. Porque nós temos muita gente no nosso município, aqui em Goianinha, que tem um potencial assim enorme, avassalador para poder se desenvolver no mundo da arte. Principalmente, e aí eu vou falar da minha linguagem, que são as artes plásticas, com o desenho e a pintura. Nossa cidade tem muita gente. Sim. Não só daqueles que estiveram comigo durante esse percurso de 10 anos, mas também outros que eu nem cheguei a conhecer pessoalmente, mas que eu sei que tem muito talento. Então, e essas pessoas muitas vezes nem acreditam no seu talento. Sim, sim. Porque não expuseram os seus trabalhos, porque muita gente não conhece, mas... Ou muitas vezes está ali desacreditada porque não tem ali alguém que já faça isso, que inspire ele aí a continuar, né? Também. E às vezes não tem um apoio ali de um familiar ou de um amigo, e às vezes a pessoa se sente meio sozinha ali com a sua arte. Às vezes a própria família ela não valoriza esse tipo de trabalho, Sim, né? sim. Então, com os meus alunos, quando eu tenho reunião com os pais e só com eles, sem os filhos, eu costumo dizer isso: olhem os desenhos dos seus filhos, vejam o trabalho que eles fazem e aprendam a elogiar. Né? Olha que bacana, de onde você tirou isso? Né? Vamos botar aqui na parede esse quadro, que imagine o quão feliz o artista, o aluno artista, ele fica em saber que começou a ser valorizado por causa, né? Sim. Que os seus pais quiseram que aquele desenho ficasse ali na parede, é porque achou bonito, pelo menos, né? Já é um gás a mais para essa pessoa continuar, né? É muito, né? É um gás muito grande para você dar continuidade. Então, eu acho isso muito importante. Imagino. Não, e eu venho acompanhando, não acompanhando o Azevedo, mas acompanhando o projeto do Arte Movimento desde o seu praticamente surgimento ali no João. E aí, Azevedo, você consegue tirar o projeto, né, lá do João, não é uma coisa que da escola, não é uma coisa que se limita só ao João. E aí você pega esse projeto, leva ele à nossa Casa Municipal de Cultura, e nisso eu já começo a trabalhar lá e já começo a entender como é que funciona as suas aulas, né? E durante esse tempo eu vi muitos alunos seus entrarem, continuarem, indo até o fim. Alguns desistiram, né? Sempre tem. Faz parte do processo. Faz parte do processo, é meio que inevitável. E eu pude ver, Azevedo, que você falou que tem pessoas com potencial muito grande. Isso é verdade. Isso é verdade. Há frutos na arte aqui em Goianinha, entendeu? E
saber que você, Azevedo, é um tanto quanto responsável por esse fruto da arte aqui em Goiânia é uma coisa muito boa. Eu, como um ex-aluno, vejo hoje não só a importância de uma aula de arte, mas também a importância do quanto que um professor consegue inspirar um aluno, sabe? E eu acredito que você tenha esse toque, né? Por mais que algumas pessoas vejam externamente, não possa parecer, né? Muitas pessoas devem taxar você de chato, de abusado. Comigo é assim também. Eu tô falando isso, não é o que eu acho dele, é porque é o que falam de mim também. Então, acredito que Azevedo se identifica aí com o que eu tô falando, né? Então, eu percebo que há uma gama de pequenos, grandes artistas aqui. Só que o que falta para eles é uma inspiração, é um continua, vai lá, tá muito bom, sabe? É um elogio simples, mas que vai mudar uma vida. Sim. Entendeu? Vai mudar uma vida. Porque quando eu comecei um outro projeto paralelo, que eu não vou entrar em assunto aqui na live, eu não tive apoio. Eu não tive um apoio sequer. Só que aí, uma pessoa que sempre acreditou em mim, chegou para mim e falou, faça aí. Não questione, só faça. E veja se vai dar resultado. Se não der, foi aprendizado. Se der, mais aprendizado ainda. Sim. Então, eu acredito que você, como professor, inspira essa galera. E isso é uma coisa muito boa. Me inspira também, por mais que eu não seja uma pessoa que vai ali pegar uma tela e tipo assim, não, hoje eu tô inspirado, vou pintar aqui um negócio e vai ser o que eu quero. Mas, como eu falei, hoje em dia eu consumo mais arte, eu consumo mais cultura no geral. Então, a minha visão, ela se expandiu melhor para isso. Né? Está e hoje mais em ampliada, dia, né? Hoje em dia, quando eu assim, não são todos os quadros, né? Não vou dar um aqui de cult, mas quando algum quadro me chama a atenção, eu observo ele melhor agora, sabe? Eu não só ignoro e fico tipo, caraca, esse quadro é bonito. Agora eu paro e fico tipo, esse quadro é bonito porque faz uma reflexão maior. Faço uma reflexão maior. E isso não foi uma coisa que tipo assim, vou pesquisar sobre, não. Isso é a minha vivência com a arte como um todo, fazendo com que o meu cérebro expanda. Faz com que minha cabeça fale comigo e fale assim, não é só isso não, tem mais coisa aí. Se tu abre teu olho, tu consegue observar mais coisas, tu consegue... São questionamentos que vêm à mente, né? Quando você vê uma pintura e você pensa, quem fez? Né? Por que fez? O que quer dizer nesse quadro? Que título foi dado a ele? Por que foi dado? Qual a história por trás? Que história tem por trás? E que cores são essas? Por que essas cores? Foi intencional do artista ou não foi? Porque tem muito disso, né? Então, essa é uma das grandes intenções do artista, né? Quando ele produz uma obra, é de fazer com que essas reflexões elas surjam na cabeça, esses questionamentos eles venham à tona na cabeça do espectador, né? Quem está consumindo aquela obra de arte. E aí as respostas que vêm diante de todos esses questionamentos que o espectador faz são múltiplas. Né? Eu vou perguntar e vou responder para mim mesmo de um jeito, do mesmo jeito que você vai questionar e vai responder na sua cabeça de outra maneira. E tá tudo certo. Sim. Né? A função da arte foi contemplada ali, quando a gente fez com que ela gerasse reflexão. Se eu fiz com que você pensou, tá ótimo. Eu cumpri com o meu papel enquanto artista e a arte passou a ser arte porque você fez reflexão. Sim. Porque até então ela não era nada. Sim. Entende? É preciso que haja o espectador para que a arte ela também venha a existir. Sim, é verdade. E falando em inspirar e ensinar e trazer essa... Assim, eu não vou dizer trazer de volta, mas reacender essa chama para a cultura no geral e para a arte, eu queria falar também a respeito que, tipo assim, você... hoje, Goianinha, ela vai ter um livro, né, que vai ser... distribuído nas escolas para o ensino. Eu queria que você teve a participação nesse livro, você teve uma participação de um capítulo, né, se não me engano. Sim. Você escreveu um capítulo, né, ali junto com outros escritores locais aqui, né, que é um livro sobre Goianinha. E agora eu queria, Zé, que você falasse como é que foi a sua parte, né, construir a sua parte, o seu capítulo nesse livro. E como que chegaram até você para tipo assim, vamos fazer um livro aqui de Goianinha e tal, queremos você. Eu queria saber como é que é um pouco como é que foi esse processo, porque a gente conhece João, que é nosso amigo em comum, que também participou, né, do livro, e eu nunca perguntei isso para ele, né? E aí quando eu pensei em perguntar, eu pensei, isso pode ser uma pergunta para um futuro podcast, né? Sim. Então eu vou deixar aí você falar como é que foi esse processo. Então, eu recebi o convite para poder participar, né, da construção de um livro que trouxe até um exemplar aqui nesse momento. Sim. Né, que é o Goianinha, Cidade da Gente. E inicialmente a proposta com esse livro para mim era que eu pudesse construir a capa dele, né, uma ilustração na capa desse livro,
E ilustrações também dentro do próprio livro, né? Que imagens seriam essas que seriam ilustradas? Logicamente que sobre a história do nosso município, né? Sobre a arquitetura, sobre as questões geográficas. E nesse caso, quando eu recebi o convite e fui para a primeira reunião, eu fiquei responsável de desenhar algumas arquiteturas, né? Locais que tivessem uma questão histórica mais, vamos dizer assim, importante ou mais evidenciada dentro do município. Sim, sim. E aí essas ilustrações vêm aqui na capa do livro, né? Como a gente tem a antiga estação, a igreja matriz e outros elementos também. E diante desse convite, no dia dessa reunião, além do convite para poder fazer as ilustrações também, me foi disposto um capítulo do livro que ele fala sobre as questões socioambientais do município. E aí eu pensei, nossa, como é que eu vou escrever sobre a relação socioambiental, as questões socioambientais do município, se é alguma coisa que está muito fora da minha área, né? Uhum. Porque eu sou formado em artes visuais, eu tenho um mestrado em ensino da arte também pela mesma instituição. E para mim seria um grande desafio. Não o de ilustrar, porque isso já é o que a gente faz meio que cotidianamente, né? Sempre a gente está pintando, desenhando. Mas de falar sobre um conteúdo que não era a sua área. Mas aí eu pensei, é um desafio, por que não? Né? E pensar e estudar sobre o município de Goianinha e trazer isso dentro dessa unidade, que é a unidade 3 desse livro, né? Que é a educação socioambiental. Para mim foi bacana, porque eu me... Desculpa te cortar, aqui é a imagem do Paquetá. Do Paquetá. Eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, eu não sei se vai dar para ver tão bem, mas essa aqui é uma ilustração, inclusive, Azevedo, de todas essas ilustrações que você fez, essa é a minha favorita, porque você vê, assim, eu consigo olhar para o Paquetá hoje, mesmo estando no estado que está, eu consigo ver isso aqui, eu consigo ver essa beleza. E quando eu percebi isso, quando eu fui tirar as fotos para a exposição da FEMPTU, que a gente foi lá, que eu vi aquela coisa toda destruída, acabada, mal cuidada, infelizmente, tá? Isso é um pecado, eu vou deixar aqui que isso é um pecado, tá? Deixar aquele lugar se acabar ali é um crime, é um pecado, que aquele lugar é lindo. E que faz parte da nossa história, faz parte da nossa história, tem um peso histórico ali. Então, para quem cuida de lá, abre o olho, porque aquilo ali vai acabar com o tempo e seria muito triste deixar isso acontecer. E eu entrei nesse assunto porque eu não entendo de arquitetura, tá? Mas essa arquitetura é uma coisa bonita que me chama a atenção e me encanta. Sim. Porque quando eu fui lá tirar a foto, uma coisa que me deixou meio tocado, eu não sei explicar direito, mas quando eu tirei a foto, que eu fui ver na câmera se estava boa, eu fiquei tipo assim, caraca, esse lugar é lindo. Esse lugar é lindo. Apreciar os detalhes mesmo diante da destruição, Da destruição. Né? Porque não é somente uma destruição pelo tempo, mas além do abandono, né, a depredação, né, de materiais que são saqueados de lado, telhado, certeza. Madeira, janelas e tal, isso. Portas, né? Então são coisas que não se faz mais. Não, infelizmente não é mais uma madeira que se utiliza hoje, por exemplo, né? As telhas já não são feitas mais. Então, para restaurar isso aqui seria um trabalho. Um trabalho imenso, né? Mas é uma pena. Eu fiquei muito triste quando fui visitar. Feliz por conhecer, mas triste por saber que daqui a um tempo nós não teremos mais esse espaço. Não teremos mais. Vai ruir, uma hora vai cair ali, isso. Enfim. Né? Então, esse foi o capítulo que eu escrevi sobre as relações socioambientais. E eu não pensei em nenhum momento em dizer não para escrever esse capítulo, porque eu tenho uma proximidade muito grande com a natureza, com o meio ambiente, de apreciar, de conhecer de plantas, de árvores, de bicho. Esse detalhe das plantas é muito doido, porque naquele tempo do João eu já sabia que você gostava disso, por causa de Eric, que ele falava pra mim a respeito das orquídeas. Eric é um cara que, tipo assim, a gente conversava muito sobre muita coisa. Eric é mais um dos artistas que a gente tem aqui no município, né? Ele mora lá em Barrocas, atualmente. Inclusive, tô lhe intimidando, viu? Tô lhe intimando, na verdade, para você vir aqui, viu? E, enfim, fica o convite. E ele me falava a respeito de orquídeas e que o que ele sabia de orquídeas ele ia aprender um pouco com você. E aí ele me mostrava fotos das orquídeas que ele tinha no quintal da casa dele e eu achava assim,
uma coisa de louco, porque ele não mostrava só um, dois tipos, ele mostrava vários tipos de orquídeas, e orquídeas que se misturavam uma com outra e davam uma nova. E eu achava muito bonito, híbridas, assim, né? as híbridas, né? Isso. Ele me falava muito sobre isso. E aí, depois eu fui sacando, né? Por conhecer você melhor, que você tem essa coisa com a natureza. E isso até complementa com a pergunta que eu ia fazer para você depois, mas vou fazer agora, que é tipo assim, como um artista plástico fala sobre questões ambientais num capítulo de livro sobre a cidade. Pois é, eu acho que hoje, mais do que nunca, um grande grupo de artistas no mundo inteiro, ele está intimamente relacionado com as questões ambientais, né? Que é como é que eu posso, através da minha pintura, ou da minha dança, ou da minha música, ou do meu desenho, falar sobre o meio ambiente, conscientizar as pessoas de como lidar com o espaço em que elas vivem, sobre a produção de lixo, ou sobre as queimadas que existem. Como é que a gente pode falar sobre isso, né? Então, queimadas que, inclusive, ultimamente tem sido muitas. Pois é, muitas, inclusive por aqui. Bastante, né? Então, a minha relação com o meio ambiente sempre foi muito grande desde criança. Eu amo a natureza, as plantas. Fui um menino criado basicamente no sítio, então falar sobre tudo isso para mim foi bastante interessante, né? Desde falar sobre como a gente cuidar da água no quintal da nossa casa, sobre como lidar com os animais, sobre como a gente cuida do lixo que é jogado na rua, ou como conscientizar para que isso não aconteça, sobre os impactos que as fábricas têm no nosso município com o meio ambiente, né? Como é que a gente pode pensar sobre tudo isso. Então, o que eu pude trazer dentro desse capítulo foi muito sobre essas reflexões. Então, a gente vai ter muitos questionamentos. É um livro didático, né? Ele tem uma linguagem muito acessível para qualquer pessoa que venha a ler, desde uma criança até uma pessoa adulta, para que compreenda todos os aspectos que tem aqui dentro. E é gostoso. À medida que você vai lendo, você vai gostando do que está aqui, porque você vai absorvendo conhecimento sobre aquilo que está na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. É a sua história aqui, né? Então, é muito bacana. Eu espero que todos possam ter acesso a esse livro. Eles foram entregues já em todas as escolas municipais que têm alunos que tem turmas de ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Quando que ele começa a rodar nas escolas? A partir do ano que vem? Eles já estão. Já tá? Já foram entregues esse ano. Mas já começaram a ser usados e... Em algumas escolas, alguns professores já tomaram essas atitudes de utilizar o livro. Sim, né? Principalmente quando chega o período dos desfiles cívicos aqui na nossa cidade, né? Do 7 de setembro, que a gente estuda sobre a história local e tenta levar isso para os nossos desfiles. Esse livro tem sido um espaço de buscar esse tipo de conhecimento, certo? Então, quem não tiver acesso às escolas, né? Caso você não seja aluno, ou um pai ou alguém queira ter acesso, vai na Biblioteca Municipal. Lá também foram entregues alguns exemplares desse livro. Você pode sentar lá e folhear e buscar mais conhecimento sobre o lugar em que você vive. Isso faz com que a gente se aproprie, né, desse espaço e se sinta cada vez mais goianinense, né? Eu me sinto hoje cada vez mais. Inclusive você recebeu o título de cidadão goianiense, né? Recebi um título de cidadão goianiense que ontem, inclusive, eu coloquei em uma moldura já para colocar na parede da minha casa. Olha aí. Porque eu tenho muito orgulho disso, né? É o lugar que me acolheu, são as pessoas com quem eu lido todos os dias, né? É a história onde eu estou fazendo parte, né? Estou sendo parte da história dessa cidade também. E espero poder fazer com que a história que a cidade já tem, ela venha à tona através das linguagens que a gente trabalha, para que todo mundo possa conhecer. Sim. E é isso, acho que ficou bacana e que está acessível aí para todo mundo. Que bom. Essa parte vai ter um corte. A gente vai já passar para o bloco final. Eu acho que já está dando aqui um tempo interessante e já dá 1 hora. Aí a gente vai fazer esse bloco final, perguntas breves para encerrar, e aí é Show isso. De bola. Deixa eu só ver aqui a melhor forma de eu fazer aqui essa pergunta. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que já foi até citado aqui, mas eu vou fazer como uma pergunta direta, né? O que você acha que falta para a cultura e a arte local serem mais reconhecidas? Então, é uma pergunta, acho que um tanto complexa de se responder, né? Sim. O que é que a gente pode fazer para que a cultura do nosso município ela possa ser mais reconhecida? Né? Diante de tudo o que já se faz, porque a gente tem uma Secretaria de Cultura, né, isso no município, a gente tem uma Casa de Cultura local também, né? E dentro dessa Casa de Cultura a gente oferta alguns cursos,
né? Como curso de desenho e pintura, como de teatro, a gente pode encontrar aulas de capoeira, né? A gente encontra aulas de crochê, tricô, toda essa linguagem aí mais artesanal também. Então, o que é que a gente pode fazer para que isso seja mais reconhecido? Na minha visão, e isso não quer dizer que eu esteja certo, né? Mas é uma coisa mais íntima. Sim. Eu acho que projetar aquilo que a gente faz. O que a gente está fazendo enquanto dança no nosso município? Como é que eu posso fazer para que antes, né, que lá fora conheça o que eu faço, mas que aqui dentro passe a conhecer o que a gente está desenvolvendo? Porque se você for perguntar a muitas pessoas não sabem que existe esse tipo de curso dentro da nossa Casa de Cultura. Sim. Dentro da Secretaria de Cultura. Sim. Né? As pessoas não sabem. Então eu preciso fazer com que elas tenham conhecimento. E como é que eu faço isso? Será que precisa de uma divulgação maior nos distritos? Será que eu preciso ir de escola em escola, né? De sala em sala, informando que se tem alguém que gostaria de aprender sobre isso, sobre desenho, sobre pintura, sobre música, que existem vagas ofertadas dentro do município. Sim. Será que é isso que está faltando? Não é uma resposta, são indagações, na verdade, que eu também coloco, né? Então, eu acho que, inicialmente, a gente precisa fazer com que o nosso próprio município, eles conheçam aquilo que a gente tem, para que isso possa ser projetado lá fora. Porque quem é que projeta? Nós mesmos. Né? Quando eu saio daqui para uma outra cidade e eu converso com alguém sobre o que tem aqui no meu município, eu levo esse conhecimento para lá. Né? Que alguém já vai dividir esse conhecimento com outra pessoa. Sim. E depois todo mundo sabe que a nossa cidade é uma cidade culturalmente muito rica, né? E que oferece diversos cursos para a sua população. Mas eu acho que primeiro a gente precisa trabalhar aqui dentro. Fazer com que o nosso povo ele tome conhecimento daquilo que a gente oferta para ele, porque muitos não sabem. Sim. E eu digo isso porque anualmente, quando chegam os pais para fazer matrículas desses alunos, e quando eles têm contato comigo, eles dizem: eu não sabia. Se eu soubesse, teria colocado antes, né? Será que eu posso fazer parte desse curso também? Eu tenho 60 anos. Né? Sim. O meu filho tem 5 anos de idade, será que pode? Então, a gente precisa trazer, né, para a nossa população, como eu já disse, o conhecimento de que existe isso dentro da nossa cidade, primeiro, para que depois a gente possa projetar isso fora daqui. Sim, né? Sim. Eu, por exemplo, já tento levar muitas vezes as exposições que a gente tem com os nossos alunos. Né? Goianinha já foi levada muitas vezes para fora da nossa cidade e do nosso país também. Em 2019, eu fiz uma viagem ao Peru para apresentar um trabalho na Universidade de São Marcos. E aí, quando eu cheguei lá, o meu trabalho era sobre esse trabalho que é desenvolvido aqui em Goianinha. Né? Era um artigo que eu fui apresentar e que falava sobre o Arte Movimento, um projeto, né, desenvolvido em escola, que se tornou um projeto permanente. Né? Como é que você faz para um projeto escolar se tornar um projeto permanente? Porque geralmente a gente vê os projetos escolares que eles acontecem durante um mês e acabou. Se você reuniu um grupo de alunos, fez alguma atividade ali, apresentou e acabou. Foi só a época da Feira de Ciência. Isso, próximo ano a gente pode fazer de novo e acabou-se, né? Mas eu queria mostrar como um projeto ele poderia dar certo, iniciando do zero e acontecer constantemente, né? Sim. Todos os dias, todos os meses, o ano inteiro. Então, foi esse trabalho que eu levei para lá. Inclusive, a gente pôde fazer uma projeção de exposição com os trabalhos dele dentro da própria universidade. Sim, entendo. E assim eu acho que a gente consegue levando o nosso trabalho para fora, fazendo com que as pessoas conheçam eles, o que a gente tem de cultura, o que a gente tem de arte aqui dentro da cidade. Sim. Você falou das exposições, Azevedo, e eu lembro que bem antes de eu começar a trabalhar com toda essa coisa de cultura, eu lembro de uma exposição que você fez. A maioria do pessoal do Arte Movimento estava lá no João ainda, na escola. Eu lembro que você fez uma exposição ali no centro, foi na época da festa, foi ali na pracinha. Não sei se você lembra dessa exposição. Sim, lembro. Né? Que você botou ali perto da fonte ali e tal. E assim, eu confesso que eu fui mais para a questão da interação social, porque todo mundo que tá respondendo lá era meu amigo, né? Sim. Todo mundo do Arte Movimento ali, pelo menos eu conhecia alguém, conversava. E eu fui mais também ali no lugar também de prestígio, assim, por mais que eu não consumisse tanto, não tivesse os olhos tão
a mente tão aberta ali para arte, né? Vou prestigiar o trabalho dos meus amigos. Vou, porque ali eu percebi que aquele pessoal era diferenciado, é diferenciado. Tanto é que quem permaneceu hoje em dia não é mais um aluno seu, né? Já é alguém que ensina, são artistas, e alguém que passa o conhecimento deles para outras pessoas, o que é muito legal muito também. Louvável, né? Sim. E você tem peças ótimas ali com você, né? Pessoal que tá desde o começo, que tá ali agora ensinando novos, quem sabe, novos artistas aí, né? E inspirando uma galera, né? E para encerrar, Azevedo, eu queria que você falasse a respeito... Assim, eu não sei... Assim, você é um cara doido o suficiente para aceitar projetos por aí, né? Louquinho. A gente sabe disso muito bem, a gente sabe disso em primeira mão. Eu e o Azevedo, a gente já trabalhou em alguns projetos juntos aí, mas o que eu quero perguntar a você, Azevedo, é que, tipo assim, a sua vida de artista, ela... assim, você conhece sua vida melhor do que eu, mas eu tenho a visão de que sua vida como artista, ela tá em ascensão. Ela tá ali em ascensão. E eu sei que vem na sua mente de criar um projeto ou alguma coisa assim grandiosa, por mais que dê trabalho, a gente sabe que dá. E o que eu quero perguntar a você é se você tem algum projeto em mente seu, pessoal, que você quer fazer, mas que agora não dá por uma questão, não sei se de tempo, não sei de recurso, de pessoal, assim, mas um projeto assim específico que você, tipo assim, cara, é esse o projeto. Isso vai mudar os paradigmas aí da arte no município, ou no estado, ou fora, enfim, mas... Não sei se você tem esse projeto em mente, esse grande projeto em mente. Eu tenho sim. Foi até já comentado naquele programa Resenhas do RN, uma vez me fizeram uma entrevista, e aí eu lembro que a apresentadora, ela me questionou, né? Algo parecido com o que você está fazendo agora. E não só para eles, mas eu sempre digo isso para todo mundo, que um dos meus grandes sonhos, e talvez o meu maior, seja que um dia eu possa erguer, né? E quando eu falo em erguer, é construir mesmo do zero, uma escola que possa ser considerada como uma escola de desenho e pintura dentro da cidade onde eu estiver, e eu acredito que vai ser de Goiânia, não acho que eu vá sair daqui para nenhum outro lugar, mas que não seja uma escola como oficinas que se assemelhe às que eu já trabalhei, por exemplo, onde o aluno, para poder participar, ele tinha que pagar, ele tinha que ter certas condições para comprar materiais específicos, mas eu quero um dia poder erguer uma escola de arte aqui no município. Eu já comentei isso com a prefeita Nira. Olha. Né, inclusive. E eu gostaria muito que isso acontecesse na gestão dela, porque ela tem sido uma pessoa muito atenciosa em relação à questão artística e principalmente aos planos que eu tenho aqui dentro. Sim. Então, tudo que eu planejo e eu coloco para ela entende que a gente tem conhecimento e que a gente tem capacidade de poder levar adiante, então ela sempre aceita tudo o que eu levo para ela, e eu espero que um dia a gente possa ter essa nossa escola de arte, que já tem nome, inclusive, é o nome que eu tenho do grupo do WhatsApp desde sempre, que embora o projeto ele se chame Arte Movimento, mas o nome do nosso grupo é Escola de Artistas, né? Então eu espero que um dia a nossa escola ela possa ter esse nome, Escola de Artistas, para que a gente possa receber todos, sem exceção, de crianças a idosos, a quem sabe, a quem não sabe, a quem goste, ou a quem queira experienciar, né, esse mundo do desenho e da pintura de forma gratuitamente. Né? Que eu penso nisso como, eu faço uma reflexão sobre a minha própria vida. Quando eu queria, eu não tinha condições. Sim. Eu não tinha condições de comprar materiais, eu não tinha condições de pagar um professor que me ensinasse, né? Eu não tinha pessoas que me direcionassem para onde eu deveria ir, então eu tive que buscar. Não foi muito fácil, embora eu tenha comentado aqui sobre como foi esse trajeto. Sim. Ele é um trajeto muito longo. Sim, tem muitas lágrimas, muitas dores. Sacrifícios, né? Antes de você conseguir os presentes que essa vida vai lhe dando, você tem tudo isso aí no caminho. Então, eu gostaria de ser um facilitador, né? De ajudar as pessoas a se encontrarem nesse caminho, como eu já tenho feito até hoje, né? Mas de uma forma melhor, vamos dizer assim, né? Onde a gente possa ter um espaço para poder receber, materiais para ofertar. Então, isso seria o ideal para mim. Se eu vou conseguir um dia, eu não sei, mas esse é um projeto que eu tenho. É o seu grande projeto. É o meu grande projeto. Eu gostaria de morrer um dia e ter realizado
esse desejo, esse sonho, né? Imagina. Que não é para mim, é para o outro. Sim. Né? Um lugar tanto para você fazer a arte como apreciar. Sim. Né? Sim. Eu imagino. Agora que você falou isso, assim, eu não sabia que a gente precisava disso até ele falar. E, Azevedo, esse é um projeto incrível, incrível mesmo. E você falando ele aqui em primeira mão, assim, primeira mão pra mim, porque até então eu não sabia que você tinha essa vontade, né? E essa pergunta, ela não estava na pauta, ela veio pra mim aqui agora. Sim. E aí, eu sinto que você já faz isso, né? De forma direta ou indireta, né? E eu não vejo um projeto como o Arte Movimento ser menos do que ele é hoje em dia. Entendeu? Desde que eu vejo esse projeto lá no João aparecer, surgir, eu vejo que não só o potencial das pessoas envolvidas é importante, mas o quanto que elas se empenharam em manter isso até hoje. E manter isso com você até hoje. Confiar em você, confiar no seu trabalho e serem doidos o suficiente para, tipo assim, ó, a gente tem um projeto ali daquele evento, vamos fazer. E vamos fazer, e vamos trabalhar até não sei que hora, e vamos entregar. É sempre e no assim, final, né? e no madrugadas final, adentro, dias e dias. E no final tem aquela sensação de dever cumprido e que você trabalhou com pessoas que ajudaram você lá no começo, que acreditou no seu projeto quando ninguém acreditava. Sim. E que tá ali com você, né? E, bom, Azevedo, é isso. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Augusto. Feliz demais de participar desse podcast com você. Espero que a gente possa ter outros momentos aqui. Vamos sim. Para falar sobre tudo que vinha à tona aí. E é isso. Espero que os sonhos se realizem. Sim. É isso. Sim. Já estão se realizando, né? Tanto os meus quanto de vocês também, né? Nessa nova empreitada de vocês aqui com esse programa muito bacana. E é isso, vamos lá. Tá certo. Bom, pessoal, é isso, tá? Obrigado a todo mundo que assistiu esse episódio. Eu não sei quando esse episódio vai no ar, mas quando ele for no ar, vou estar avisando nas redes sociais, beleza? Bom, no mais é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio do galerinha. podcast.